Fala galera da MPM! Olá todo mundo! É isso mesmo! MPM. Eu não sou Vitor, mas eu sou o Márcio. Eu sei quem você é, eles também não, eles sabem quem Sabe você é. que Porque eu acho que até no momento agora já viram o seu vídeo lá com o Gabriel do desafio. Eu gostei bastante vídeo, cara. Tendo travesseiro, tendo água do Mas copo. eu já tirei já tudo já, né? Você não sabe disso não, mas o canal MPM ele deu uma modificada, entendeu? Tá mais sério agora. Tá mais sério agora, Tá tá uma bom. parada mais séria agora. Não tá tão sério também não, que eu fiz o desafio pra gente não rir com vocês. Mas só foi pra descontrair. Exato. Mas sim, esse é meu amigo Márcio, bem-vindo ao canal MPM. Hoje vamos fazer uma parada meio séria aqui, né? Vamos conversar um assunto bem polêmico, né? Isso aí. Vamos conversar um assunto bem polêmico aqui. Vamos começar, vamos lá. A gente tá tentando lembrar Tá tentando lembrar. quanto tempo a gente tinha amigo. Rapaz, eu pensei que era 15 anos, mas tem mais. Mas né? tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. Então, é muito chão, muita estrada. Muita história engraçada, né? Exatamente. 15 Mas sim, é anos. uma das melhores pessoas que eu conheci nessa vida, meu irmão mesmo. E Vitor também é. Não, mentira, tá falando só porque tá no vídeo. eu sei Exatamente. disso, tá? Para de caô. Vamos lá, vamos começar o vídeo? Começa o vídeo. Marcinho, perguntas polêmicas pra você, mas nada aqui que afronte a sua religião e nada que afronte a minha religião, que eu também não tenho. Então, pra mim, É a religião do Vitor. é a minha religião, não ter nenhuma é a minha escolha, entendeu? Porque eu não fico em cima do muro, eu não tenho briga, eu não arrumo confusão com ninguém, entendeu? Eu sou que nem aquele cara que tô ali só tô aqui pra fazer o bem, só isso. Mas vamos lá. Marcinho, você acha, ou na sua opinião, ou não sei, a sua opinião formada dentro da igreja, a religião define o caráter de alguém? Caráter, ele vem do grego, que é gravar, aquilo que grava, que copia. Se a gente parar para ver, a personalidade e o caráter são diferentes. Para você ter o caráter, você precisa da personalidade. E a personalidade você já nasce com ela. Então, você tem, baseado da sua personalidade, o seu caráter vai ser a resposta. Por exemplo, a minha personalidade é explosiva, o meu caráter vai seguir a minha personalidade. Eu acho a igreja, para mim, tenho como certo que a igreja é um dos órgãos que mais ajuda o necessitado. Não estou só colocando a minha igreja como outras igrejas também. Nós podemos ver que pessoas que tinham um passado ruim, um passado turbulento, após o encontro com Cristo, teve uma mudança de caráter. Vamos lá. A pessoa roubava. Ela aprendeu, o seu pai roubava. Então, como ela gravou que roubar era certo, então ela começou a ver que, através da igreja, através da Bíblia, que a Bíblia fala o seguinte: quando se acende a luz, as trevas se esvaem. Ou seja, se apagam, não existe mais as trevas. Então eu penso que quando o caráter nosso vai de frente com o caráter de Cristo, algumas barreiras erradas começam a cair por terra. Então eu creio que sim, a igreja, baseada em Cristo, consegue mudar o caráter. É porque o que acontece? Em muita religião, dizem que eles formam as pessoas, tiram uma pessoa do mundo e transformam ela. É porque o que acontece, Vitor, e a galera da MPM, é o seguinte: não é porque está na igreja significa que a pessoa é santa. Isso é verdade, porque, com certeza. Vamos voltar na Bíblia. O dos 12 apóstolos, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Tinha um mau caráter e andava com Jesus. Então não significa que eu estou na igreja, que eu sou santo, eu sou melhor do que ninguém. Não, isso é mentira. Para você ter um bom caráter, não depende de igreja, depende da sua criação. Você aprendeu que roubar é errado, que mentir é errado, essas coisas todas. Tem pessoas que não cresceram nesse meio. Os seus pais que te criaram, o mestre Demo que te criaram, a tia Beth, te ensinaram, te mostraram. E você que é observador, você traçou o seu caminho. Só que teve pessoas que o pai era traficante, a mãe, colocar esposo traficante, mulher do traficante. Aprendeu que matar é certo, roubar é certo, por aí vai. Entendi. Então Então, tudo vai mesmo da região que você Exatamente, porque assim, a igreja nunca vai mudar você. Você tem que querer ser mudado.
Então, se você acha que você está certo, está errado, Jesus Cristo vai te respeitar. Existem vários tipos de religião. Você tem uma e você acha que a sua religião é a certa? Ou tudo é um conforto psicológico? Porque ateus em si, as pessoas que não acreditam, acham que a religião em si é só um conforto psicológico, onde você vai para encontrar um conforto. Porque o que manda na sua essência, o que manda na sua vida é isso aqui. Se você vai para um lugar onde você acha que aquilo ali está certo, onde você acha que aquilo ali te faz bem, é um conforto psicológico. Você concorda ou discorda? Para cada caso é um caso. Como uma laranja tem várias fatias, assim, cada caso é um caso. O Freud, ele falava exatamente o que você está falando. O Freud, o pai da psicanálise, ele fala o seguinte: a religião nada mais é que um conforto psicológico. Exatamente. O que acontece? Ele fala que para você se sentir bem, ou para você comete um pecado, um erro e pede perdão, é um conforto psicológico, você tem uma válvula de escape. Mas vou falar da minha vida agora, que tu falou do caráter. A vida dele, eu vou falar da minha vida. Para mim não é um conforto psicológico. Para mim também não é um estilo de vida. E também não é uma obrigação. É um prazer. Eu li a biografia de Jesus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. E senti prazer, senti alegria. Por quê? Eu cresci na igreja, só que teve um momento que eu tive uma opção. Quando era criança, eu era, vamos dizer assim, levado para a igreja. Então, quando eu fiquei na maioridade, eu tinha uma opção de sair ou ficar. Tinha essa opção. Até hoje você tem. Até hoje eu tenho essa opção. Mas eu sinto o prazer de estar na igreja. Meus amigos, louvar, cantar. Tá de sacanagem. Eu senti prazer não cascudo não, né? Eu vou matar, sentir prazer em matar alguém agora. Não que isso seja verdade, entendeu? É tudo um conforto psicológico. Gostou, né? Acho que você lembra, sempre que eu te falava que o ser humano em si, ele tem que acreditar em algo que seja superior a ele, para ele poder ter medo. Entendeu? Não ter medo, não temer a Deus, eu acho, entendeu? Mas temer alguma coisa, entendeu? E quando você encontra alguma coisa que você tem um temor, onde você tem medo e onde você também pode se ancorar quando você tiver alguma necessidade, é um conforto psicológico. Eu acredito nisso, entendeu? E eu, como não tenho nada relacionado a esse negócio de querer me apoiar, eu me apoio em mim mesmo, entendeu? E às vezes eu me cobro muito isso, entendeu? E o conforto psicológico vem pra mim mesmo, entendeu? Então por isso que às vezes eu me sinto muito mais forte do que geralmente quem tá na igreja, entendeu? Porque você tem alguém a temer, eu só tenho a temer a mim mesmo, entendeu? Então é onde eu levo isso pra vida. O que você faz análise, psicanálise aí? Não sou Freud. Eu sei. Nem psicólogo, nem pastor, mas tudo bem. Você falou uma coisa interessante. Todo mundo deposita sua fé em alguma coisa. Todo mundo confia em algum lugar. É como um pai e o filho. O filho está precisando de socorro, de ajuda, para quem ele vai, pai. Isso. E eu penso assim, que você se conhece tão bem, como Sócrates fala, o filósofo Sócrates, conheça a si mesmo, que você acabou confiando, acreditando em você. Eu acho que você não colocou um limite na sua vida. Você sabe que eu não tenho, né? Você não colocou, como posso dizer, um ponto. O meu limite é esse, meu ponto é esse. Isso porque você sempre dependeu de você mesmo. Mas eu penso assim, se você ficar doente, você não tem como contar com você mesmo. Mas você vai ter que contar com alguém. Sempre tem alguém por perto. Eu não tô sozinho, 100% sozinho, entendeu? De repente, alguma vez, você não pode estar sozinho. Quando, por exemplo, ele tá tirando férias no Brasil agora, mas na Irlanda, você não conhecia ninguém. Teve que criar um vínculo de amizade. Então, nem sempre, 24 horas, estamos com companhia. Eu penso o seguinte, todo homem às vezes escolhe um Deus, mesmo quando diz que não acredita. Quando diz que não acredita, ele acaba sendo seu Deus. Não Deus, Deus da cura, Deus da providência. Mas eu falo Deus como objeto de crença. Entendi. Isso é uma coisa interessante que você fala, porque você fala, existem as pessoas que acreditam em Deus, religiosos, e existem os ateus. Que eu gosto de cutucar os ateus, porque o ateu diz que não acredita em Deus. Mas ateu, que é ateu, ele acredita em algo. Porque, tipo, não acredita em Deus, não acredita em nada.
Mas se você fala que é ateu, você está acreditando que você não acredita em algo, entendeu? Como Você não fala que acredita acredita em algo que não em... Então, isso, mano, o ateu em si, ele acredita que ele não acredita, entendeu? Exatamente. É muito engraçado isso. Quer dizer, não, ele não acredita no que acredita. Não, ele não acredita no que ele não acredita. Exatamente. Tipo, ele fala, eu não acredito em Deus. Mas calma aí, se você não acredita em Deus, você está afirmando. Você tipo, tá se contradizendo, tá ligado? Então é uma parada que eu acho que é ateu. Falar que é ateu é meio ser idiota. É meio ser burro. Ele que tá falando, tá? Não, mas eu tô falando mesmo. É meio ser idiota, entendeu? Porque se você fala pra mim que você não acredita em alguma coisa, você ao mesmo tempo tá afirmando que aquela coisa existe. Não existe. Entendeu? Não tem lógica pra mim isso, mas tudo bem. Isso é um outro vídeo, outra coisa que eu vou deixar no ar. Pode me xingar aí embaixo aí, ateus. Vamos voltar aqui. Você como estudioso da teologia, com mais de 10 anos estudando, ó, eu tô sabendo de tudo, gente. Ele acabou de falar pra mim. Presta atenção. Você acha que depois que você estuda a teologia, você aprende um pouco da psicologia? Você também aprende isso lá. E você entende como a cabeça do ser humano funciona. Você acha que é aplicado isso na igreja, um pouco da PNL? Eu vou explicar o que acontece. Na teologia, nós temos o estudo da psicologia, a psicologia da religião e temos também a matéria do aconselhamento. Mas nós não estudamos para manipulação, nós estudamos para reconhecer. Era onde eu queria chegar. Porque o pastor que é pastor não é psicólogo. Vamos supor, temos Vitor, que ele é muito problemático demais. Vai ter coisas que eu não vou saber cuidar de você. Mas um psicólogo vai conseguir te alcançar. Então, a psicologia da religião, a psicologia voltada para a religião, é para o pastor saber o seu limite e o limite aonde ele entra, onde ele sai e entregar para o psicólogo. Porque, por exemplo, vamos supor que você não consegue conviver com os irmãos na igreja. Eu vou te mostrar em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou te mostrar quão bom Paulo fala, considera um superior a si mesmo, ou seja, você é meu superior, para não ter aquela disputa. Paulo... Na prática não funciona, né? Mas tudo é complicado. Então, se Vitor, nesse momento, exemplo, Vitor, claro, no exemplo, não consegui entender, não consegui me alcançar, fiz a minha parte. Vamos supor que eu fiz 1, 2, 3 sessões de aconselhamentos. Ele não evoluiu ou se ainda sente inseguro, não é mais a minha alçada, é da alçada de um psicólogo. Existem algumas igrejas do universo, entendeu? Que eu não vou falar o nome aqui, que ela usa a PNL, entendeu? Para influenciar as pessoas a darem muitas coisas para a igreja, entendeu? Eu acho que ela usando essa PNL, usando um pouco da psicologia, ao invés de ela poder ajudar a pessoa, ela também está prejudicando, porque ao mesmo tempo ela está tirando proveito disso, entendeu? Você, em sua opinião, acha que só funciona isso nessa igreja do universo, assim, aquela igreja do universo, ou você acha que existe em outras igrejas também? Acredito não, eu afirmo, existe em outras igrejas. Mas antes de falar uma coisa e responder a sua pergunta, eu vou dar um conselho, você que tem a sua fé ou você que não tem a sua fé. Se voltarmos para a história, vemos que a Igreja Católica, não sei se eu vou apanhar, você já falou da Igreja dos Ateus, eu vou falar dos católicos. Tá bom, vou falar. Mas a Igreja Católica, não estou criticando não, tá gente? Tá. A Igreja Católica, no sistema feudal, ela vendia fé, as indulgências. Só quando o conhecimento, a luz da verdade começou a aparecer, começaram a ver que não era isso. Você não precisa comprar o seu espaço no céu. Então foi através de quê? Leitura. Quanto mais conhecemos a Cristo e a Bíblia, vemos que não é necessário dar nosso carro, casa, joias e tesouros. E aí tem essas igrejas do universo que estão por aí, do universo, que vende. Exatamente. Vende uma cura para você num pacotinho de sal, que é onde está a sua cura em um pacote de sal. Sal só serve para fazer comida. Jesus fala sobre isso. Fala. Jesus fala o seguinte, só, nem eu sabia, se o sal, nós temos que ser diferente que nem sal. O sal só serve para cozinhar, lá em Mateus 5. Se não servir para cozinhar, joga fora, que serve para ser pisoteado pelos homens. Jesus nunca lhe julgou nem condenou ninguém por pecado. O único pecado que Jesus Cristo bateu de frente foi a hipocrisia. E que é exatamente esse assunto que está falando. Jesus, ele falou certa vez o seguinte: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem. Mas ele não pediu dinheiro após isso. Ele falou o seguinte: quer me seguir? Vai ter uma vida de sofrimento. Então, me segue.
Então, quando essa igreja começa a pedir uma coisa, vemos que está diferente da Bíblia. Tá diferente da Bíblia e das outras igrejas. E das outras igrejas. Você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Eu estou estudando há bastante tempo já psicologia e eu vejo muita gente usando, se aproveitando da religião em si para tirar proveito com a PNL para psicologia. Psicanálise. Psicanálise, dentro da igreja. É como a gente falou anteriormente. Todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Isso aí, entendeu? Então ele usa, manipula Deus, o conforto, tal. Dá a sua casa que Deus vai te dar. Gente, igual eu tava vendo esses dias, não vou falar dessa igreja dos universos, não vou falar. A mulher que deu a casa, deu o carro, passou fome e agora é milionária. E engraçado, porque a Bíblia fala o seguinte: você vai colher aquilo que você planta. Eu acredito que a pessoa pode sim ficar milionária dentro da igreja, mas se trabalhar e se estudar. A mesma coisa do Barack Obama. Ele chegou pra avó dele, é uma história muito legal. Você já ouviu a história do Barack Obama? Muita história. Ele chegou quando era novinho, assim, tinha uns 9, 10 anos. Ele chegou pra avó dele e falou assim: eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Aí a avó dele falou: vai. Mas tu acha que ele ficou parado esperando? Não. Ele foi correr atrás, foi estudar, foi se formar. Então, ele tá lá, ele já foi. Então foi ele o melhor presidente dos Estados Unidos. E é um negro. É negro. Desculpa, gente, a raça cara, fazer o quê? Não é nem por questão de raça, não, entendeu? É questão de determinação, é questão de você acreditar em você mesmo. Exatamente. E porque, querendo ou não, os Estados Unidos é um país preconceituoso. Sim, com certeza. E ele foi negro, presidente. E é mediante essa pergunta, eu acredito, galera da MPM, que Vitor fez esse teste, essas perguntas pra mim. Não é um teste, isso não foi um teste. Isso é porque a gente cresceu, a gente ficou adulto, entendeu? A gente tá de barbudo, você tá mais barbudo que eu. E olha que eu tava na Irlanda, aqui tá calor pra cacete. Eu não desculpa o palavreado, mas aqui tá calor pra caramba. Demasiadamente calor. Insuportavelmente com a temperatura elevada. Exatamente. Entendeu? E eu estou barbudo, você tá mais que eu. Engraçado. Então a gente nunca nunca teve um papo assim de adulto sobre isso. E é engraçado, legal. Porque eu sou cristão protestante. Vitor é Vitor. Eu sou o Vitor. Ele é Vitor. Não quero ser nada, gente. Só quero ser eu. Ele é Vitor. Bom pra caramba, só isso. E exatamente isso. Às vezes a gente pergunta e tal. A gente fica zoando o outro. Ele é da treva, eu sou luz. Ele fica falando isso direto. Mas isso é brincadeira, né? Não tem nada disso, não. Como, por exemplo, a amizade rompeu fronteiras agora. Não, mas isso eu não sei se é porque a gente tem isso desde pequeno, né? Eu nunca tive religião, você sempre teve a sua, mas eu já fui com você bastante tempo pra igreja, fui na igreja com você. Por isso que eu te falo que eu conheço todas, eu vou em todas, entendeu? Eu não tenho a certa, porque eu não quero achar que aquela outra é errada, entendeu? Eu não quero, eu quero ficar livre pra poder fazer o que eu quiser na minha vida. Eu quero ser o comandante da minha vida, não quero que ninguém comande ela, entendeu? Não quero ir pra uma igreja e falar, você tem que fazer isso. Igual o rapaz falou da sua barba, que você tem que cortar, que é pecado. E isso é uma parada que eu não admito, cara. É uma parada que eu não gosto. Pecado é julgar os outros? Isso. Pecado é julgar os outros, entendeu? Mas isso é um outro caso. Cada caso é um caso. Então vamos encerrar? Vamos encerrar. Galera da MPM, dá um glória a Deus aí, dá um like, se inscreve. Se inscreve no canal, as redes sociais estão aí embaixo. Obrigado, meu amigo Massinho. Eu que agradeço, primeira vez. Moleque. Esse aqui é meu irmão, cara. Deixou de ser amigo há muito tempo já. Com certeza, irmão. Não chora não. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Falou. Se inscreve no canal. Falou, fui, até mais. Valeu. Fui.